Oi, galera linda! Tudo bem? Oi, oi! Bom, eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre uma série de assuntos que eu acho que são interessantíssimos com respeito ao que a gente está mostrando no nosso trabalho sempre e tem muito a ver com o que a gente faz, que é enoturismo. A gente vai dividir em 5 vídeos esse projeto e eu vou, na verdade, simplificar a forma de entender como se produz vinho no Chile. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que é super interessante a gente pensar é que o Chile é um lugar perfeito para a produção de vinhos, né? Podem ser tintos, podem ser brancos, podem ser rosé, enfim. O interessante é que a gente tem um solo perfeito, a gente tem um clima perfeito e a gente tem uma variedade de vales incrível. Nós temos no total certificados reconhecidos 14 vales. Então a gente vai fazer uma divisão sobre determinados grupos de vales e vamos conversar um pouquinho para vocês entenderem um pouco sobre as diferenças de cada um. É muito interessante quando a gente para observar que a gente tem mais de 1.400 quilômetros de produção vitivinícola. Olha só, é muito chão. Eu tenho entendido que o Chile é um dos lugares que tem a maior extensão territorial de produção vitivinícola no mundo. E também tem outra coisa que é muito interessante, que a gente está num processo de mudança de clima, a gente está num processo de câmbio climático, ou seja, toda essa mudança também está fazendo com que alguns setores de produção vitivinícola também tenham que se movimentar para sobreviver no futuro. E essa é uma coisa também que a gente vai entender através desses vídeos que a gente vai conversando e vamos estar falando um pouquinho sobre essas coisas, né? A minha ideia é, na verdade, simplificar para poder ajudar vocês a entenderem como funciona e qual que é a diferença. Por exemplo, se a gente vem para o Chile e vai para um setor, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, peraí, vamos lá, vamos acercar aqui o mapa um pouquinho para ficar mais fácil. Por exemplo, nesse mapa a gente tem desde o Vale de Copiapó lá em cima, né? O Vale do Copiapó é um vale que está no deserto do Atacama, maravilhoso. O Chile é só até aí, essa é outra história que a gente conta depois. E a gente tem Vale do Huasco, Vale do Elqui, Vale de Limarí, Vale de Chuapa, Vale de Aconcagua, enfim. O legal é que a gente pode entender que a gente tem dentro desses vales determinados setores que estão mais próximos da cordilheira e outros setores estão mais próximos do Oceano Pacífico. Isso é muito importante quando a gente pensa como vai ser produzido esse vinho, que característica que ele vai ter, como é que vai ser o corpo desse vinho, como é que se ele vai ter mais frutal, se ele vai ter, enfim. Obviamente, eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer vinho, porque essa não é minha função. Eu quero simplificar para ajudar a entender por que a gente tem tanta coisa tão legal para fazer ao redor de Santiago. E assim, a gente tem uma variedade enorme de vales, de vinhedos. Começar pensando na região norte, a gente tem Vale do Huasco, o Vale do Elqui e Vale de Limarí. Esses 3 primeiros seriam os vales que estão no extremo norte do país, eu diria, né? Essas uvas que são plantadas nesse setor, por exemplo, o Huasco, tem alguma produção que está um pouquinho mais próxima da costa e tem alguma produção que está um pouco mais para o setor da cordilheira, por exemplo, o Pajarete, que é um negócio assim espetacular, muito pouco conhecido entre muita gente. Às vezes a gente faz uma degustação no nosso tour de experiência gastronômica e de repente a gente leva o Pajarete porque a gente traz de lá, né? E assim, gente, é um negócio espetacular, é um vinho adocicado, é um vinho diferente, é um vinho que cai perfeito, né? E a forma de preparar esse vinho também é uma forma de uma maneira mais antiga. Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no Chile nos últimos anos, que os jovens enólogos estão misturando algumas coisas, estão fazendo coisas de maneira diferente e estão explorando terras novas. Isso também traz assim uma potência enorme para poder produzir vinhos de excelente qualidade e tirar um pouco a galera daquela caixinha, né? Por exemplo, a gente tem alguns vales aí diferentes que o pessoal está fazendo, vales antigos que o pessoal está fazendo de uma maneira nova algumas coisas. Então é um pouco isso que eu quero mostrar. Se a gente vai para o Huasco, é uma região que também é muito importante na produção de azeite de oliva. A gente tem inclusive um azeite que se chama Sergers. E Dom Sergers, esse azeite ganhou entre 17 países o melhor azeite. Olha, um negócio assim espetacular.
a gente sempre gosta de levar o pessoal no nosso City Tour para um lugarzinho justamente para comprar esse azeite, porque você não consegue encontrar em nenhum lugar. Mas voltando para o vinho, que é o que a gente estava falando, então o Vale do Huasco, se a gente está mais ou menos a 20 quilômetros da costa, muito próximo da costa, a gente já tem produção de vinhos, em geral brancos. Eles estão usando muito o Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syrah. E olha só que interessante, que se a gente para pensar, esse lugar tem muita incidência de neblina. Tem no norte uma neblina que se chama Camanchaca, que é uma palavra em Quechua, e tudo isso influencia esse vinho, né? Essa proximidade desse cheiro de mar, de repente uma plantinha de azeite de oliva ali do lado, enfim, a gente vai pegando todas essas características e isso vai incorporando para esse vinho específico. Como eu já comentei com vocês, lá para o interior, mais sentido a cordilheira, eles fazem um parrarete, que é um vinho que é, eu diria, mais um vinho de sobremesa, é um vinho que combina muito, com um montão de coisa gostosa, a gente usa muito. E assim, a gente vai descobrindo coisas interessantes. Outra coisa que se produz também no Vale, além do vinho, em geral branco, com muita característica do lugar, a gente também tem a questão do pisco, né? O pisco se produz tanto no Chile quanto no Peru. Tem registros importantes que datam que o Chile começa a produzir primeiro, mas eu sempre brinco um pouco com isso, que eu falo que o Chile produz primeiro, mas o Peru tem o melhor marketing. Então a gente associa no geral que o pisco é peruano, mas está aí nos dois países e tem uma forma diferente de preparar cada um, tem a ver com cada uva, com a forma como eles preparam, com as receitas, enfim, características do lugar, né? E o vinho, eu acho que o segredo do vinho chileno, na verdade, assim, uma das coisas mais incríveis é justamente o bom solo, o bom clima e a variedade de coisas. E além de tudo, esses enólogos que estão aí trabalhando há muito tempo, tem famílias que trabalham assim, geração tras geração, e tem muita gente nova fazendo as coisas de maneira muito diferente, que eu acho que isso é muito louvável, porque esse pessoal novo, já chega num momento que o Chile está se incorporando a nível internacional com muita força. A gente teve um período no Chile que o vinho era, eu diria, contenido, a gente tinha um controle de produção, e depois de 1973, a partir do golpe militar, a gente tem já uma abertura de mercado e, em consequência disso, a empresa de vitivinícola sobe e cresce um montão. Hoje, obviamente, o Chile é extremamente reconhecido no mundo inteiro vitivinícola, né? A gente tem vinhos de excelente qualidade, inclusive vários dos melhores vinhos do mundo vêm daqui do Chile. E assim, o que eu queria comentar com vocês hoje é que não é necessário comprar um vinho super caro, porque a gente tem efetivamente essa variedade enorme de produção, de muito boa qualidade, e por causa dessas características de solo, de clima, de tudo isso que a gente já está falando. Também a outra coisa que eu queria comentar com vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente tem a questão de como a gente começa a produzir em grande quantidade, que primeiro a gente produzia pequenas quantidades, só aqui para o Chile, depois a gente, com a indústria da tecnologia, começa a guardar essa produção também de uma maneira mais abrangente, e isso permite que a gente tenha maior possibilidade de posicionamento de mercado, que é o que acontece hoje, né? O Vale do Milimari, que também está no norte, entre o Vale do Huasco e o Vale do Elqui, é um vale que está aí começando a despontar, fazer algumas coisas interessantes. A gente, né, deu uma fuçada, leu um pouquinho e tal. Esse vale eu ainda não estive lá, apesar de que a gente vai muito para o norte, mas a gente tem escutado que os caras estão fazendo vinho bom, que é interessante, que é muito frutal e tal. Então também é legal, quando vocês estiverem passeando pelo norte, dar uma fugidinha pro Vale de Limari. O meu vale querido no norte é o Vale do Elqui, que é um negócio assim extraordinário, tem um montão de coisa maravilhosa para fazer. A gente vai muito para lá. E assim, é uma região que tem produção de pisco, produção de vinho, uva também de mesa, tanto como ropiapó. E assim, a qualidade de clima que eles têm é tão boa, e o cuidado que a gente vê com essa questão da indústria do enoturismo é tão legal, que a gente vai vendo surgindo grandes empresas e pequenas empresas também, com um toque assim muito legal, com uma forma muito interessante de fazer seu produto. Tem algumas vinícolas no Vale do Elqui que já estão ficando famosas, tem algumas pisqueiras que são muito conhecidas, muito importantes. Então essa região também é uma região topíssima para poder visitar e para poder passear, né? Então ficou aí a dica: norte,
Vale do Elqui, Vale do Asco, Vale de Limari. Esses 3 vales são vales interessantíssimos. Deserto puro, tá, gente? A gente está falando de deserto mesmo. Semiárido, obviamente, alguns setores, né? Quando a gente vai mais para dentro de Limari, ou quando a gente vai para o setor de Vale do Elqui e tal. Mas de repente você olha aquela montanha enorme na cordilheira, aquela coisa incrível, e os caras vão plantando a uva, subindo a montanha. Isso o que é? Tecnologia. Né? E a gente, obviamente, sabe que 80% do solo chileno está sobre montanhas, então eu acho muito inteligente, porque eles têm um trechinho de terra plano e continuam plantando, subindo a montanha. Então imagina também que difícil que deve ser para essa galera que trabalha colhendo essa uva aí com a mão, às, sei lá, 4 ou 5 da manhã, porque tem um monte de coisa que é importante dependendo do vinho que eles querem fazer, né? Enfim, tem um montão de história para contar e vai ser muito legal fazer esses vídeos com vocês. Conta pra gente se vocês estão gostando dessa novidade, da gente estar falando um pouco sobre esse vale. E aí a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo junto com vocês, vai podendo ajudar. E quem estiver vindo para o Chile, segue a gente, acompanha a gente aí no nosso Instagram, Escapada Tour Chile, nosso TripAdvisor, nosso YouTube, tá tudo aí, Escapada Tour Chile, Facebook, enfim. É um prazer enorme estar dividindo um pouco esse conhecimento com vocês e eu espero realmente poder ajudar. E é uma felicidade a gente poder pensar e compartilhar e mostrar um pouquinho sobre tudo isso. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre outros vales, a gente vai descendo e a gente vai contar para vocês como comprar um bom vinho de maneira econômica, que vale, que é legal para cada uva, e essas coisas a gente vai aí dando esses segredinhos para vocês, valeu? Obrigada, gente, um prazer enorme, valeu. Acompanha a gente. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, vamos lá, dá uma força.